Como é que eu executo o gatilho mental da história? É meio óbvio, né? Contando uma história. Mas a grande questão, pessoal, é que quando você quer mostrar alguma coisa para uma pessoa, quando você quer mostrar para o proprietário de imóvel rural que ele precisa contratar o seu serviço de regularização fundiária rural, às vezes a gente cai no erro de explicar aquilo por um motivo racional. E existe uma técnica de você conversar com o seu cliente para você mostrar para ele que 1 mais 1 é 2. Você quer mostrar para a pessoa que 1 mais 1 é 2. Mas você não pode chegar para o cara e, ó, 1 mais 1 é 2, eu vou botar 1 aqui, soma com 1 aqui e vou dar 2. Se você fizer isso, cara, ele não vai prestar atenção no que você está falando. Tem um cliente seu, vou dar um exemplo aqui. Tem um cliente seu que ele quer contratar o combo rural. Você é um profissional que você executa georreferenciamento de imóveis rurais e chegou um cara, um cliente, um proprietário de imóvel rural que ele precisa fazer o cadastro ambiental rural. E aí, quando você começa a conversar com ele, você pede a documentação, você vai fazer a análise dos documentos, e aí você descobre que ele não precisa só do cadastro ambiental rural, ele precisa também do georreferenciamento de certificação. Doutor João, pelo amor de Deus, doutor João, sua propriedade tem 200 hectares, você precisa fazer o georreferenciamento de imóveis rurais para você ficar tranquilo aqui quando você for fazer qualquer tipo de transação na propriedade rural. Você precisa explicar isso para o seu cliente. Mas se você falar isso aqui que eu falei para você, provavelmente o doutor João vai negligenciar. Não, eu quero só o cadastro ambiental rural. Qual que é uma saída para você fazer isso? Gatilho mental da história. Gatilho mental da história. É um gatilho mental e é uma forma de você convencer o doutor João que ele não precisa só do cadastro ambiental rural. Não, cadastro ambiental rural, o doutor João quer gastar só 500 conto com cadastro ambiental rural, não quer gastar milhares de reais aí com georreferenciamento. Como é que eu faço isso? Gatilho mental da história. Você vai chegar para o seu cliente e você vai fazer assim, ó, doutor João, é o seguinte, no mês passado, o doutor Humberto, que está aqui no meu celular, ele contratou comigo só o cadastro ambiental rural. E ele fez exatamente isso que o senhor está fazendo. Eu encontrei com ele lá na cidade de Imperatriz do Maranhão. Eu conversei com ele, eu fui na propriedade rural dele, eu fiz uma análise e ele não queria, ele só queria fazer o cadastro ambiental rural. Pois bem, eu acabei fechando. Eu expliquei para ele que ele precisava do combo rural completo, mas ele só quis fazer o cadastro ambiental rural. Depois, quando o doutor Humberto chegou no cartório, ele ficou sabendo que ele precisava fazer o bendito do georreferenciamento. Só que a grande questão é que quando eu fiz o orçamento para fazer GEL casado com K, com CCR, com ITR, sairia muito mais barato do que ele fazer separado. Só que o doutor Humberto, ele foi cabeça dura, ele fez só o K e depois, cara, ele chegou para fazer cada sistema de cadastro de forma separada. Acabou que ficou muito mais caro para o doutor Humberto. E eu estou dizendo isso para você, doutor João, porque eu não quero que aconteça isso também com você. Ou seja, gatilho mental da história. Eu contei uma história que mostra o que eu quero representar para o meu cliente. Então, o que você pode fazer? Agora, isso tem que ser bastante íntegro, tá, pessoal? Só use histórias reais. E quem trabalha na área, você que já está começando a trabalhar com área, com regularização fundiária rural, você deve estar cheio de histórias para contar. Então, você precisa saber quais são as histórias que representam o que eu quero mostrar para o meu cliente. Às vezes, é aquele cliente ali que ele tem um carro e não quer fazer o gel. Eu tenho uma história que representa isso. Às vezes é um cliente ali que ele não entendeu que o ITR, ele pode ter um desconto do ITR a partir do ato declaratório ambiental. Eu tenho uma história, por exemplo, aqui a gente sempre conta a história de um cliente nosso que abateu R$ 3.000 no valor do ITR dele porque ele fez zoada com a GNSS Engenharia, tá? E todo proprietário de imóvel rural que chega para mim para falar, não quero fazer ITR, não quero fazer o ato declaratório ambiental rural, não quer não? Tem um cara aqui que fez zoada com a gente e abateu R$ 3.000. Estou dizendo que eu vou abater R$ 3.000 do seu imposto, não. Mas eu estou dizendo que o ADA verdadeiramente é o sistema cadastral que ele traz a possibilidade de eu ter um abatimento no imposto do ITR. E a partir daí eu conto a história de como aconteceu para eu conseguir representar aquilo para aquele cliente. Show de bola? O nome disso é gatilho mental da história. Casado com gatilho mental da história é o gatilho mental da prova. Murilo, como é que eu executo o gatilho mental da prova? Aqui, ó, doutor João. Semana passada eu conversei aqui com o doutor Alberto e ele me falou aqui, ó, que quer um novo orçamento de georreferenciamento. Sendo que eu falei para ele que ele precisava do georreferenciamento. E ele tá aqui. Aqui, doutor João, ó, aqui meu cliente fulano de tal,
né, a comprovação aqui de que ele realmente abateu R$ 3.000 do ITR a partir do imposto de área feito aqui pela gente. Aqui, doutor João, ó, o doutor fulano de tal, que conseguiu a escritura pública da propriedade rural dele a partir da base de gestão que a gente construiu do Combo Rural, e ele conseguiu aí fazer o processo de uso capião, contratou um advogado, e do ponto de vista da regularização fundiária rural, ficou tudo kit, ficou tudo ok aqui ele falando. Então você começa a pegar essas provas, reunir essas provas e deixa de bate pronto. Por que você acha que sempre aqui aparece alguém dizendo que o nosso curso é bom? Por que você acha que a gente faz questão de postar que o nosso curso é bom, que o treinamento do Combo Rural é bom? Primeiro, que realmente é bom mesmo, e tem que falar que é bom porque é bom. E segundo, porque a gente executa o gatilho mental da história, o gatilho mental da prova. Eu estou provando que o treinamento Os Segredos do Combo Rural realmente é o treinamento que faz com que você fature mais de R$ 15.000 por mês. E você também pode utilizar essa técnica de gatilho mental para você conseguir fazer com que o seu cliente faça uma tomada de ação.